Essa é a primeira aula da série de leitura de partitura que vai acontecer todas as quartas-feiras aqui no YouTube. Um aviso importante é que essa primeira aula está sendo gravada, mas as próximas acontecerão como live, todas as quartas-feiras ao meio-dia, para a gente poder interagir ao vivo e falar bastante sobre essa linguagem musical escrita que é a leitura de partitura. Essas lives vão ficar disponíveis por uma semana e depois elas vão ficar disponíveis para os alunos do curso Voz que Canta. Então vamos começar falando hoje sobre a pauta musical, que são aquelas 5 linhas que a gente tem ali na partitura que parece mais ou menos um caderno de caligrafia. Só que tem a diferença de que a gente tem todas as linhas com uma distância igual entre uma e outra, né? Então, as 5 linhas, que são o pentagrama ou pauta musical, são 5 linhas dispostas de forma paralelas, horizontais, então estão todas horizontais, a gente não tem nenhuma linha para mostrar nota, né, de forma vertical, e equidistantes, ou seja, tem uma distância igual entre uma e outra. Essas 5 linhas nos proporcionam 5 linhas e 4 espaços para a gente sinalizar as notas. E aí a gente se pergunta, eu tenho muito mais do que 9 notas, né? 5 linhas e 4 espaços, dá 9, né? Para eu poder sinalizar. Eu tenho muito mais do que isso. Como que eu faço? Como que isso é sinalizado na partitura? E é isso que a gente vai ver e aprender durante essa série. Hoje a gente já vai falar um pouquinho sobre o recurso que a gente usa para aumentar essa possibilidade de notas ali na pauta musical. Então, para a gente entender a pauta musical, a gente precisa começar a situar, né? Quando eu falo de primeira linha, qual que é a primeira linha e por aí vai. A primeira linha é a que está mais embaixo. Sempre que eu falar de pauta musical de pentagrama e falar a nota está na primeira linha, por exemplo, eu estou falando da primeira mais embaixo. A segunda linha é que está acima dela, a terceira linha que está acima da segunda e por aí vai. Até a última linha, que é a quinta linha, que está mais em cima ali no pentagrama. E da mesma forma os espaços. O primeiro espaço é o que acontece entre a primeira e a segunda linha, o segundo espaço entre a segunda e a terceira, o terceiro espaço entre a terceira e a quarta e o último espaço, o quarto espaço, entre a quarta e a quinta linha. E dentro de todas essas linhas e espaços a gente coloca sinais que vão nos dizer de quais notas que a gente está falando. Então essa é a função principal da pauta musical, que é sinalizar para a gente a altura da nota. E quando a gente fala de altura em música, a gente precisa lembrar que a gente está falando de afinação, de frequência, né? Qual frequência da nota e não de volume. A gente vai ter outros sinais que vão nos dizer qual volume a gente precisa trabalhar ali naquele momento da canção, mas não estão ligados à posição, né, das linhas e dos espaços. Isso é a altura, quando a gente está falando disso, a gente está falando de afinação. Isso é muito importante também quando a gente estuda canto, e ajuda muito, auxilia muito a nossa compreensão, porque o canto é um instrumento muito abstrato, a gente não consegue enxergar, né, o nosso instrumento, e quando a gente tem um recurso que nos permite visualizar o caminho que a melodia está fazendo, como a música está trabalhando, isso ajuda bastante em alguns processos de compreensão da nossa voz e do que a gente está fazendo ali no que a gente está cantando. Então a gente tem ali 5 linhas, 4 espaços que são contados de baixo para cima, e as notas são sinalizadas nessas linhas e nesses espaços, né? A gente sempre vai ter a possibilidade de colocar uma nota em uma linha e uma nota em um espaço, outra linha e outro espaço. Tanto as linhas quanto os espaços podem ser usados para colocar em notas e vai mudar de qual nota eu estou falando, se eu tiver em uma linha ou se eu tiver em um espaço. Quanto mais embaixo no pentagrama tiver a minha sinalização, mais grave é a nota. Quanto mais em cima no pentagrama tiver a minha sinalização, mais aguda é a nota. Então o caminho melódico ele é muito óbvio, né? Se eu estou aqui embaixo, eu vou subindo, significa que eu estou saindo do grave e indo para o agudo. Se eu estou em cima e depois desço, e estou fazendo esse desenho aqui, significa que eu estou saindo de uma nota mais aguda e indo para uma nota mais grave. A gente vai ver isso colocando as notinhas ali na pauta musical. E aí, para a gente entender como que a gente faz para sinalizar todas as notas, sendo que a gente tem mais de 9 notas, que é o que cabe ali em 5 linhas e 4 espaços, a gente precisa compreender o que são as linhas suplementares ou complementares. Alguns autores usam suplementares, outros usam complementares, não faz diferença. Que são linhas que a gente adiciona quando acabou ali o pentagrama, tanto para baixo quanto para cima.
As linhas que a gente adiciona para cima são linhas complementares superiores e as que a gente adiciona para baixo são inferiores, linhas suplementares e inferiores. E aí é importante que a gente saiba que a gente não adiciona uma linha inteira, porque senão muda, né? Deixa de ser ali um pentagrama com 5 linhas e passa a ter a quantidade de linhas que eu precisar. A gente adiciona só na nota que a gente vai precisar um tracinho que representaria a linha que essa nota estaria ali. Então, se eu quero sinalizar uma nota que está aqui embaixo no pentagrama, eu tenho 5 linhas, e aí eu tenho uma nota que está aqui abaixo, acabou o pentagrama, eu coloco a nota, eu vou fazer um tracinho e escrever a nota em cima desse tracinho. E se eu quiser fazer em cima, a mesma coisa. Acabou ali a minha quinta linha, eu coloco um tracinho e coloco a nota em cima dela. E eu posso colocar mais de um tracinho? Posso. Então, eu quero uma mais embaixo ainda. Eu coloco outro tracinho e sinalizo a nota. Eu quero outra mais embaixo, eu coloco outro tracinho e sinalizo a nota, e isso para cima também. E aí é importante saber que não há limite de linhas suplementares, nem superiores, nem inferiores, que a gente pode colocar ali na nossa partitura. Só que a gente tem as claves para facilitar isso e a gente não precisar ficar colocando tantas. E quando a gente for falar sobre claves, a gente vai entender isso melhor. O que a gente precisa saber agora é que a gente pode colocar quantas linhas suplementares a gente quiser, tanto inferior quanto superior. Então, se eu precisar ali de 5, eu estou escrevendo uma música ali na minha partitura, no meu pentagrama, e eu preciso de 5 notas a mais para cima. Eu posso colocar 5 tracinhos e colocar uma nota ali em cima, não tem problema, isso é permitido na leitura musical, a gente só precisa entender, né, e bater o olho ali e saber qual nota que é, e à medida que a gente vai praticando, que a gente vai exercitando a leitura, é assim que acontece. No começo a gente conta um pouquinho qual nota é qual, mas depois a gente bate o olho e já sabe de qual nota que a gente está falando. Então a gente viu que o pentagrama, a pauta musical, é formada aí por essas 5 linhas que nos dão 5 linhas e 4 espaços. Mas para eu poder definir qual nota que é, para eu dizer exatamente que tal nota, que tal notação que foi colocada ali em tal linha é uma nota específica, eu preciso da clave no início dessa pauta musical, me sinalizando qual é essa nota. Se eu não tiver uma clave, eu não posso dizer de qual nota eu estou falando. Então, eu coloco ali uma bolinha, o desenho de uma nota na primeira linha no pentagrama. E aí eu digo que essa nota é a nota Mi. Se eu não tiver uma clave, eu não posso dizer que essa nota é a nota Mi, porque dependendo da clave, essa nota vai ser outra nota. E a gente tem 3 tipos de clave, a gente vai abordá-las na próxima aula e a gente vai começar a definir as notas que a gente tem ali quando a gente colocar a clave. Então, a gente precisa deixar marcado que sem a clave eu não posso saber qual nota é, de qual nota que eu tô falando. Legal, então essa aula é para a gente entender mesmo, falar sobre a pauta musical e perceber cada uma das nossas linhas e dos nossos espaços. E lembrar que a gente pode colocar notas tanto nas linhas quanto nos espaços. E a gente pode pôr bem coladinho aqui no pentagrama, isso é um espaço, seria o espaço que está bem abaixo do pentagrama, e a gente pode colocar coladinho ali em cima também. Então, as possibilidades da gente marcar tendo as 5 linhas seriam a primeira coladinha aqui no pentagrama, depois uma nota na primeira linha, depois uma nota no primeiro espaço, uma nota na segunda linha, uma nota no segundo espaço, uma nota na terceira linha, uma nota no terceiro espaço, uma nota na quarta linha, uma nota no quarto espaço, uma nota na quinta linha e uma nota coladinha na quinta linha. A partir daí eu já vou começar a trabalhar com linhas suplementares, tanto para cima quanto para baixo. Então eu quero colocar mais uma ali, depois dessa que está coladinha na quinta linha, eu coloco um tracinho e ponho a próxima nota. E depois eu coloco um tracinho e aí, se eu quero colocar uma nota acima dessa, eu não vou direto para outra linha, eu coloco ela coladinha nesse tracinho também. Então, a gente sempre vai ter um caminho indo entre linha e espaço, mesmo quando é suplementar. Então, se eu já fiz uma linha ali em cima e coloquei uma nota, a próxima nota mais aguda que essa vai ser a linha e coladinha nessa linha. E aí a próxima vai ter 2 linhas, aí eu preciso deixar marcado 2 linhas, não posso só escrever uma linha um pouquinho acima, porque senão ela vai ser contada só como uma linha. Eu preciso colocar a que era de baixo mais a de cima e sinalizar essa linha
ali em cima. E embaixo também a mesma coisa, eu coloquei a última aqui, bem coladinha no meu espaço, aí eu quero sinalizar uma que tá abaixo, eu coloco uma linha e um tracinho, né, e coloco a nota embaixo. A que tá mais abaixo, eu vou colocar esse tracinho e colar a minha próxima nota nesse tracinho. A que tá mais abaixo, eu vou colocar 2 tracinhos e colocar a minha nota em cima da segunda linha, do segundo tracinho. E por aí vai, sempre colocando notas nos espaços, no que seria um espaço e no que seria uma linha. Isso pode confundir um pouquinho a gente no início, mas à medida que a gente vai trabalhando, isso vai ficando bem claro. E aí, o que a gente precisa perceber, o que a gente precisa tentar visualizar é que aquele tracinho ali é a representação de uma linha inteira. Então, o próximo caminho seria um espaço inteiro também. Por isso que eu colo a próxima nota nessa linhazinha e aí eu vou marcando as minhas notas, tá bom? Vamos exercitar isso um pouco que vai ficar mais claro. Eu vou pedir para você pegar um papel em branco de preferência, e desenhar 5 linhas nele. Tenta colocar as 5 linhas o mais igualmente distantes que você conseguir uma da outra. Então, coloca aí 5 linhas no seu papel, na sua folha. E aí você vai marcar com uma bolinha, uma nota, né, na primeira linha. Aí coloca bem no comecinho dela aqui. Escreve uma bolinha nessa primeira linha. Aí você vai agora descer, vamos pensar que a nossa melodia está indo para baixo, está indo para o mais grave, só que só um pouquinho. Então eu vou colocar aqui uma notinha bem coladinha no meu pentagrama, desci só uma notinha. Aí agora eu quero descer um pouquinho mais, então eu vou colocar um tracinho que representa uma linha mais embaixo e vou colocar uma bolinha nesse tracinho. Agora eu vou descer um pouquinho mais, colocar o tracinho e colocar uma bolinha colada nesse tracinho. Então, eu desci um pouco. E agora eu quero descer um pouco mais, então eu vou manter a primeira linha que eu escrevi ali, a primeira linha suplementar, e vou colocar mais uma para marcar que eu tô falando de 2 abaixo do pentagrama. Se eu colocar só uma, lembra que vai parecer que eu tô falando dessa que tá ali em cima. Então, eu preciso escrever as 2 linhas e marcar ela aqui no meu pentagrama, certo? E aí a gente fez um caminho melódico descendente, a gente desceu as nossas notas e se a gente tivesse uma clave ali, a gente poderia dizer quais notas são essas. A gente fez um caminho descendo de notinha em notinha, indo de uma mais agudinha e indo para o grave. Isso eu vou fazer, vamos fazer igual, lá em cima agora. A gente vai começar na última linha do pentagrama. Vamos marcar uma bolinha ali simbolizando uma notinha. Aí a gente vai marcar agora uma outra bolinha simbolizando, bem coladinha ali no pentagrama, simbolizando que eu subi um pouco, né? Fiz um caminho subindo. E aí eu já acabou, então eu quero uma outra, eu quero ir para o mais agudo. Então eu vou colocar um tracinho simbolizando uma linha ali e vou pôr a minha bolinha nesse tracinho. E agora eu vou colocar mais um, que eu quero uma mais agudinha. Então eu vou colocar mais uma linha e vou caminhar a minha para esse mais agudinho. Certo? E aqui agora a gente fez um caminho ascendente, um caminho subindo, indo da minha última linha do pentagrama até lá em cima. Então, para iniciar a nossa compreensão da partitura, a gente trabalhou a pauta musical e aí exercita o máximo que você conseguir, deixa suas dúvidas aqui no comentário, me diz se você conseguiu colocar os tracinhos aí, como é que ficou a sua partitura escrita, como que ficaram as suas linhas aí. Na próxima aula a gente já vem ao vivo, quarta-feira, meio-dia, a gente vai falar sobre as claves e já começar a entender como que se dá a afinação que eu coloco ali na minha partitura. Até logo, eu te aguardo quarta-feira, meio-dia.